E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a nossa última aula da apostila Cesta de Flores. Parecia que ia demorar, mas passou rapidão, hein? Vamos lá nessa primeira parte adiantar esse projeto, viu? Então vamos adiantar, porque ele é um projeto mais complexo, pra gente finalizar ele à noite. Bora lá? Bora lá dar início à nossa aula, gente? Nós vamos começar pela parte do fundo. Nesse projeto eu tô usando o pano de copa premium, tá? Da Ibirapuera Têxtil. Os outros eu optei da Sacaria. Esse aqui eu quero fazer a moldura dele. Então, para colocar no meu ateliê. Então, eu já pintei no pano de copa premium para fazer isso. E também fica lindo pintar nele também para pano de copa, tá? Vocês podem ficar à vontade. Tanto para pintar na Sacaria, quanto no pano de copa, que for mais fácil para vocês. Combinado? Eu vou começar pela parte da mesa. Vou pegar a fita crepe para marcar aqui o limite, né? Que a gente sempre faz isso para ficar bem retinho, bem plano. Coloco aqui dos dois lados. Faltou um pedacinho. Isso evita que a gente manche. Deixa eu posicionar melhor aqui. Vou começar. É aquela mesa que eu faço mais esfumada, né? Não é aquela preenchida toda. Vamos pegar o clareador incolor. Pincel Pituá, tamanho 6 ou tamanho 4. Eu uso da minha coleção, a 558. Tamanho 4 aqui. Deposito o clareador e vou pegar o camurça, que vai fazer a base mais clara para esta mesa. Mistura clareador com o camurça e vem aqui esfumando. Pouca tinta por vez e vai com cuidado. Próximo aqui as folhas. Para suavizar as bordas, eu vou pegando mais clareador, que vai fazer esse papel pra gente. Vai ajudar a deixar tudo mais suave. Aos pouquinhos. Vamos vir esfumando, suavizando bem. Desse jeito aqui, ó. E vamos avançando. Até a gente fazer toda essa sombra embaixo do desenho. Não precisa colocar força no pincel. Vai aos poucos esfumando. Ó, aqui não cabe o pincel pitual, deixa que a gente vai fazer depois com o pincelzinho chato, para não sair manchando tudo. Ok? Vai misturando
Tiro o excesso de tinta. E vem aqui, sempre suavizando. Mão leve. Ok? Vou limpar o pincel para tirar o excesso. Eu vou pegar um pouquinho do marrom. Bem pouca coisa, tá? Agora já é puro, não é mais com clareador. Tiro o excesso de tinta aqui. Marca e esfuma. Mão bem leve, tá? Veja que eu não tô colocando muita força e nem é pra ficar muito escuro. A gente vai vir esfumando, mas de forma leve. Pegando a tinta aos poucos. Vou depositando. Olha que meu pincel já está praticamente sem tinta. Eu volto esfumando. Pouca coisa. E esfuma. Desse jeito. Vou pegar o pincel chato tamanho 8 e o tamanho 12 para áreas maiores. Pego o marrom. Com o pincel tamanho 8, que é menor, vou vir com o marrom preenchendo esse espaço aqui, ó, da mesa, abaixo da cesta. Sempre com cuidado. Para cada coisa ficar no seu lugar. Tá? Pego mais um pouquinho aqui de tinta. Faz essa sombra aqui entre as folhas, ó. Já faz o cantinho aqui. Cantinho de pincel saiu aqui fora, ó. Já escurece e deixa esfumado. Mesma coisa aqui. Ok? Cantinho de pincel. E vem esfumando. Mesma coisa aqui. Cantinho das folhas. Vou pegar o pincel tamanho 12, A522, marco aqui esse limite e aqui do outro lado também.
Agora, eu vou dar uma escurecida com o rústico. Vou pegar primeiro o pincel Pituá. A 558, tamanho 4. Pego um pouco do rústico, vamos tirar muito bem o excesso, porque é uma cor escura. E vamos reforçar a sombra sobre o marrom. E sempre deixando esfumado, tá? Pega aqui nos cantinhos. Vem esfumando. Esfuma. Pronto. Agora eu vou pegar o pincel chato tamanho 8. E sobre o marrom aqui, nós vamos vir com o rústico. Vai destacar mais quando retocar, né? Depois de seco. Mas a gente já deixa demarcado aqui. Deposita e vem esfumando. Desculpem. Agora eu vou aplicar o stencil de veios de madeira. Vou usar esse daqui, ó, você pode usar tanto esse da Lituarte como o da Tamaco, tá? A Tamaco tem uns modelos lindos, tem no nosso site Sons de Arte. Tem uns mais largos, mais fininhos, que ficam maravilhosos. Posicionei aqui o stencil. Se quiser, pode fixar com a fita crepe. Pincel A531, tamanho 4. Pego o rústico, tiro bastante o excesso aqui. Dou até uma limpadinha no paninho. E venho aqui sobre a mesa, ó. Bem de leve, onde tem fundo, tá? Ó. Onde tem fundo, a gente vem fazendo a marcação dos veios de madeira. Mas eu deixei de maneira bem sutil. Onde tem marcação mais escura, eu posso, né? Deixar ele mais escuro, mais marcado. Mas à medida que vai afastando, clareando aqui o fundo, a gente deixa mais suave. Vou mudar aqui a posição para continuar. Pode dar batidinhas onde é mais escuro. Limpo o pincel, tiro o excesso de tinta. Não pode fazer esse movimento aqui varrendo com o pincel cheio de tinta, senão vai marcar tudo. Vai deixando assim bem... Fica imitando madeira mesmo, olha só. Faz uma diferença enorme no trabalho. Carrego o pincel, tiro o excesso nessa área aqui. Eu venho com batidinhas.
Levanta aqui, tá dentro da área. E continua aqui, ó. Área mais escura. Pronto. Feito isso, vou mudar a posição aqui, ó, da fita crepe, como a gente já está acostumado, para fazer a parte de cima, né, do fundo. De um lado, do outro. Agora eu vou pegar o meu pincel pituá, lavar, secar pra gente fazer a parte superior do fundo, que vai ser com clareador e siena natural. Pego o siena, o clareador, pincel pituá tamanho 4, só um pouquinho do siena, tá? Vai misturando aqui sujeirinha mesmo de tinta no pincel com o clareador, tiro o excesso e vamos esfumar. Pouquinha tinta e vem esfumando, ó. Vai esfumando, fazendo esse fundo bem amarelado. Não pese a mão. Vem arrastando essa tinta com a mão bem de leve. Deixa eu puxar um pouco aqui. Agora que eu fiz a mesa. Pronto. Cantinho aqui da cesta. Vem esfumando. Agora eu vou escurecer com sépia. Vamos pegar um pouquinho do sépia, tirar o excesso aqui. Dou até uma limpadinha no paninho, para ficar mais suave. E venho com o sépia sobre o siena natural. Tô depositando primeiro aqui nos cantinhos, ó. Aqui eu nem vou pôr, que é mais claro. Aqui eu já esfumo, que vai estar um ponto de mais sombra. Eu já posso
voltar, vou limpar o pincel no pano. Sem tinta eu venho esfumando. Vem aqui. Pronto. Vou pegar pincel chato. Esse é o tamanho 8A522. E vamos fazer os nossos cantinhos. Aqui também, ó, tem um espacinho do fundo entre a rosa e as folhas, já preenche com o sépia. Cantinho de pincel. Esfuma. Marca aqui o cantinho da folha. E esfuma. E aqui também a gente vai escurecer, ó. Aí nós vamos ao stencil. Nessa pintura eu usei o stencil com essa trama de cesta. Deixa eu tirar aqui essa fita crepe. Tem na Lojações de Arte. Se tiver acabado, já tá chegando, viu? Que a gente já pediu reposição. Vocês poderão comprar. Pego novamente o pincel A531, que eu uso para aplicar stencil, com sépia. Se a sua tinta tiver mais grossa, você vai usar um pouco de diluente, tá? Porque ela muito grossa não é legal para aplicar o stencil. Eu começo aqui próximo ao desenho, na parte mais escura, com batidinhas, desse jeito. Depois, com a mão super leve, eu esfumo para deixar mais escuro aqui, mais suave na borda. Não pode nem tá com excesso de tinta e nem forçar o pincel. Aí eu vou vir aqui, ó, encaixando para dar continuidade. Mesma coisa nós iremos fazer aqui do outro lado. Deixa eu tirar aqui a fita crepe. Coloco aqui bem rente. Pego aqui a fita, o pincel com o sépia. Começo aplicando com batidinhas. E venho esfumando. Reposiciono aqui o meu stencil.
Encaixo aqui. Pronto. Olha que trama linda que fica. E assim nós temos o fundo pronto, tá? Agora nós vamos para a cesta. Essa é a nossa cesta comum de tramas, que nós já pintamos muitas e muitas vezes aqui nessa apostila. Vamos começar com o rústico, marcando a sombra embaixo das talas, com o pincel tamanho 8, A522, o pincel de preenchimento. Pego a tinta e começo marcando aqui, ó. Sombra embaixo da tala vertical. Deixa eu posicionar mais aqui. Marca e vem esfumando. Ela vai estar grande parte escondida, né? Embaixo das rosas. A gente vai vir fazendo os que... Puxa. Aqui também. Com o cantinho do pincel, a gente vai marcar a sombrinha separando as talas horizontais da vertical, né? Sempre pouquinha tinta nessa fase, porque o espaço é bem pequeno, né? As talas verticais ficam pouca coisa à mostra. Agora, com o cantinho do pincel, vem marcando a sombra embaixo das rosas. Desse jeito aqui, ó. E deixando sempre esfumado, ó, tá vendo? Do outro lado também, mesma coisa. Vem contornando. Deixando esfumado. Certo? Vou pegar o pincel. Lavar, secar e pegar o siena natural pra gente poder preencher aqui. Só que antes, deixa eu pegar aqui o rústico. Eu já fazer a sombrinha aqui na saída tanto da tala quanto dessa que vai ser o arco. Tá? E aqui também. Escurece. Mais escuro aqui. Já vou com o siena natural, preenchendo. Desse jeito, ó. Pega aqui pouca tinta por vez, siena natural. E vem preenchendo.
Até unir aqui com o rústico. Agora, nós iremos preencher as talas aqui da cesta, como a gente já está acostumado. Vai preenchendo tudo com o cieno natural, até encontrar com o rústico. Vem preenchendo. Vou pegar mais um pouquinho de tinta para terminar o preenchimento. Aqui é o ponto que parece que deu tudo errado, né? Mas é essa altura do campeonato, depois de pintarmos tanta cesta, todo mundo já sabe que vai dar certo, né? Eu prefiro pegar o pincel menor, o tamanho 4 ou 6, para preencher essas aqui, ó. As verticais. É melhor. Vou pegar o pincel tamanho 8 novamente, para preencher essa parte interna aqui da cesta. Eu vou com rústico, preenchendo aqui, ó. Pego aqui o siena natural. Faz aqui a bordinha. Pronto, vou dar uma lavada no pincel para tirar o excesso. Ó, eu esqueci uma talinha. Deixa eu preencher aqui com o pincel pequeno. Não podemos deixar ninguém para trás, né? Agora eu volto com o rústico para fazer aquele retoque juntando os tons, ó. Onde nós já tínhamos colocado o rústico antes, a gente vem com pouca tinta no pincel, realçando. Vai pegando a tinta aos poucos. E vai suavizando os tons, né? Conservando a parte mais clara, que vai ter luz, né?
Cantinho de pincel, ó, vem ajustando aqui a sombra nos cantinhos aqui. Vem aqui esfumando. Pronto. Lava bem o pincel e vamos pegar o ocre ouro para iluminar. Pego aqui o ocre ouro, cantinho de pincel. Vem aqui esfumando. Ilumina aqui. Já aproveito. Dou uma iluminada aqui, ó, uma marcadinha. Como se fosse as talas lá dentro, internas, né? E vamos realçar aqui as talas, ó. Aos poucos. Já vai puxando meio curvada. Para ir criando essa curvatura das talas. Vou pegar o pincel tamanho 4, A522, com a tinta só de um lado do pincel. Eu vou vir fazendo, ó, as talinhas verticais. Como se fosse um contorno na bordinha de um lado, do outro, dá leve esfumada. Agora, com o pincel tamanho 8, A522, pega a tinta. De um lado do pincel, nós vamos vir definindo as talas, ó. De um lado, do outro, encaixando bem direitinho para dar esse volume, que é só um pedacinho. Aqui também. E pegando tinta aos poucos.
Olha que trama maravilhosa. Eu não me acostumo. Amo. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho do branco com o pincel pituá seco. Pra gente fazer aquele brilhinho. Sensacional. Deixa eu achar aqui o pincel pequenininho. A 558 tamanho 00. Tiro o excesso aqui no pratinho. Só no meinho aqui, ó. No centro da tala. A gente vem iluminando. Volta, esfuma. Pega mais um pouquinho. Pega um pouquinho de tinta, vou dar uma leve. Iluminada aqui. Agora nós vamos para as folhas. Gente, as folhinhas serão aquelas folhinhas tradicionais que eu sempre faço. Vou fazer esse quarteto aqui e vocês vão repetir o processo nas outras, tá bom? Inclusive, vocês podem adiantar todas para quando chegar na live a gente pintar só as flores, certo? A base, vocês podem fazer algumas só com verde pistache. Pincel tamanho 12 a 522 para preencher. Essa aqui eu vou fazer toda com verde pistache. E outra vocês podem fazer com a pontinha amarelada utilizando o siena, que super combina com esse projeto. Desse jeito aqui. Aí, esses pedacinhos aqui, eu vou só com o pistache, que tá escondidinho o restante dela, né? Pronto. Vou pegar o sépia e o pincel menor, tamanho 8 ou tamanho 6. Que for mais fácil e mais prático para vocês. Pega aqui o sépia e vamos fazer a sombra. Vou começar por esse aqui que tá bem escondidinho. Marca a sombra, puxa. Dentro para fora, de fora para dentro. Mesma coisa aqui, ó. Puxa. Dentro para fora, de fora para dentro. Aquela folhinha que a gente tá cansada de fazer aqui, né? Já fizemos muito dela. Mas eu amo. Lava o pincel, seca. Pego aqui um pouquinho do verde soft. E venho iluminando. Pegou muito? Vem aqui no pratinho, tira o excesso. O excesso de tinta vai atrapalhar o seu resultado. Pronto. Todas as folhinhas serão nesse estilo aqui, ó. Aí vocês só vão repetir o processo nelas, tá? Fazer as que vocês quiserem amareladinha, com a bunda com siena, e as outras verdinhas só com verde pistache. E aí nós vamos nos encontrar na live para fazer as rosas, as hortênsias e os acabamentos. Vejo vocês lá. Um beijo e até a live. Tchau, tchau!